Olá, Omar da OK Computadores. Quase que diariamente na loja da OK Computadores chega novidades e nesse vídeo nós vamos apresentar o notebook Lenovo ThinkPad T495. Ele tem alguns destaques, alguns diferenciais em relação aos outros computadores até da própria série. Atualmente nós temos duas versões à pronta entrega, a primeira com a AMD Ryzen 5 Pro e a segunda com a AMD Ryzen 7 Pro. E justamente esse é um dos destaques do T495, o processador AMD Ryzen. Agora eu vou aqui acessar uma das configurações para a gente abordar com mais detalhes. Veja o cuidado que a gente tem, o respeito que a gente tem com nossos clientes. Nós fazemos questão de detalhar ao máximo os itens de cada um dos produtos que estão na loja online. Então você consegue ver qual que é o processador que ele tem, quanto de memória, que tipo de unidade de armazenamento e todos os outros recursos. Vamos para os aspectos físicos dele. Aqui é o monitor, aqui nós temos o teclado e aqui um dos destaques especiais dessa série ThinkPad. Aqui é o mouse touchpad e aqui é o trackpoint. Tem um leitor de biometria aqui e aqui nós temos as conexões laterais esquerda. Aqui nós temos as conexões laterais direita e temos aqui uma visão traseira do notebook com a marca aqui ThinkPad. Agora vamos ver as especificações técnicas. Então, o processador é AMD Ryzen 5 Pro, a velocidade dele é 2.1 GHz, ele vai até 3.7 GHz. Esse processador ele fica trabalhando a 2.1 GHz, poupando bateria e gerando menos calor dentro da unidade. Se você executar alguma tarefa que ele precise de mais desempenho, mais velocidade, mais performance, o processador automaticamente vai pisar no acelerador e vai levar o processador a 3.7 GHz. Só que isso tem um custo, igual num carro, se você pisar mais, ele vai gastar mais combustível, apesar de andar mais rápido, aqui ele vai gastar mais bateria e também vai gerar mais calor. Mas aí no momento que ele não precisa mais acelerar 3.7, ele vai reduzindo a velocidade de processamento e assim voltando a economizar bateria e também a gerar menos calor. Ele tem 4 núcleos físicos, então é um processador com 4 núcleos físicos e cada um desses núcleos consegue executar duas tarefas simultaneamente. Os processadores AMD praticamente têm um fã-clube deles. O pessoal da área técnica gosta muito desses processadores, porque eles oferecem mais performance. Eu não tenho muita intimidade com processadores AMD, apesar de já ter tido equipamentos com processadores desse fabricante. Quando eu conheci esses processadores, eles eram mais baratos e mais performáticos realmente, mas eles tinham um problema gravíssimo de superaquecimento. Ele ia praticamente até queimar o processador, até o processador parar de funcionar. Esse problema de superaquecimento foi resolvido pelo fabricante, mas esse problema fez com que a Intel ganhasse muito espaço, principalmente no mercado corporativo. Para memória RAM de processamento, ele tem 8 GB que já é integrado, ou seja, o ThinkPad T495 já segue com 8 GB de memória, mas você pode expandir essa memória até 32 GB, utilizando o slot disponível aí para você poder instalar mais um pente de memória RAM. No armazenamento, ele tem uma unidade SSD M2 de 256 GB. Essa unidade de armazenamento SSD aqui nesse formato, ela é altamente performática. Somado aí ao processador e à quantidade de memória, esse notebook é muito rápido, ele vai ter muita performance. Aqui na unidade SSD vai estar instalado o Windows, o Office, antivírus e outros programas que você tiver. Normalmente, numa instalação padrão, isso não passa de 50 GB, é muito difícil. Então você vai ter mais de 200 GB aí para gravar arquivos, fotos, vídeos, mas o normal atualmente é você salvar tudo na nuvem. Dessa maneira você vai ter acesso aos seus arquivos onde você estiver. E se acontecer alguma coisa com o notebook, você não vai perder os seus arquivos. Então, de repente, se você esqueceu o notebook, se você perder, ou se você quebrar ele, ou se ele for roubado, se todos os seus arquivos estiverem salvos na nuvem, você consegue recuperá-los imediatamente, você consegue acesso a eles imediatamente. O adaptador gráfico, que é a placa de vídeo, é controlado pelo processador, é uma Radeon Vega 8 Graphics, extremamente performática. A tela dele, o monitor desse notebook tem 14 polegadas, tem iluminação LED, a resolução dele é HD, ele tem uma cobertura anti-reflexo para diminuir a interferência de outras fontes de luz na sua tela. Ele tem uma webcam com resolução HD, aqui é resolução HD, e ela ainda tem um dispositivo para privacidade, para você bloquear a lente da câmera fisicamente. Tem som integrado de alta definição, alto-falante, microfone também integrado. Na parte de comunicação ele é completo. Ele tem uma placa de rede Gigabit para você conectar em redes de altíssima velocidade ou conexão de banda larga de alta velocidade por cabo.
Aí você tem uma placa de rede sem fio Wi-Fi padrão AC, também de alta velocidade, de ótima performance se você for utilizar o Wi-Fi, e ainda para conexões a curta distância com celular, outros notebooks, outras redes até, você tem aqui um Bluetooth na versão 5.0. Nas conexões ele tem o USB 3.1 de primeira geração, USB 3.1 de segunda geração e tem a fantástica USB tipo C de segunda geração, conexão HDMI. Você pode conectar o seu notebook T495 em projetores, monitores e televisores, desde que eles tenham conexão HDMI. Essa conexão RJ45 é para você conectar a rede de dados e aqui ele tem uma conexão de áudio para fone ou microfone. Ele tem um leitor de cartões digital micro SD. Para segurança, ele tem o chip TPM que criptografa as informações que estão salvas nele, então ele codifica essas informações de uma maneira que só quem tiver acesso ao usuário e a senha nesse notebook vai conseguir ver os dados. Ele tem um leitor de impressões digitais para te dar mais comodidade na hora que você precisar logar no seu usuário aqui no seu notebook. Você vai usar o leitor biométrico que eu mostrei agora há pouco, nessa imagem que a gente consegue ver, é esse aqui. Esse quadradinho aqui é o leitor biométrico. Você vai colocar o seu dedo, ele vai fazer a leitura, estando de acordo, estando cadastrado, ele desbloqueia a sessão para você utilizar o notebook. Ele tem um slot para trava do tipo Kensington, que é para proteção física também. Eu expliquei no outro vídeo o que é essa trava Kensington, que é para você travar ele em um outro objeto, numa coluna, numa mesa, para que ele não seja levado. Então é uma proteção física do computador. As dimensões você vai ver que ele tem de largura aqui 329, profundidade 227 e altura menos de 18 centímetros. O peso dele é um pouco maior que 1,5 kg. É um notebook bem leve e bem fino. A cor predominante dele é preto. O teclado desse notebook é padrão ABNT Português Brasil BR. Ele é extremamente confortável. Ele chega a ser melhor que o teclado de vários computadores desktops que você pode encontrar por aí. E um dos destaques da série ThinkPad é esse mouse tipo ultranave. Ele tem o touchpad que todo mundo conhece, mais o trackpoint. Eu vou mostrar aqui na imagem. Esse daqui é o touchpad, que você já conhece. Aqui está o leitor de biometria que eu acabei de falar. E aqui nós temos o trackpoint que você usa para deslocar o mouse pela tela para a esquerda, para a direita, para cima, na diagonal. E você acaba usando esses dois botões aqui. A princípio parece estranho para quem não conhece, mas eu já tive um notebook com esse recurso e eu utilizava muito, até mais que o próprio touchpad. E aonde que normalmente você vai utilizar um recurso desse? Se você estiver num transporte que está em movimento, é ruim o touchpad, quem já teve que utilizar sabe como é que é isso, seu dedo dá uma batidinha sem querer, uma escorregada sem querer, aqui você não vai ter essa situação. Para você usar o touchpad, você tem que deslocar a sua mão para baixo. No que você faz isso, você leva seu cotovelo para a direita. Se você estiver num lugar apertado, com pouco espaço, com uma outra pessoa junto, vou falar aqui, por exemplo, num avião, fica ruim, toda hora você fica batendo na pessoa, fica esbarrando, fica invadindo o espaço dela. Agora, se você usar o trackpoint, a sua mão vai ficar confortavelmente o tempo todo em cima do teclado, com você fazendo os movimentos lá ligeiramente. Você vai ver que é mais confortável, é mais conveniente você usar esse recurso aqui do trackpoint. A bateria dele é de 3 células de 50 Wh e o carregador e adaptador é bivolt. Ele segue com Windows 10 Professional autêntico, licenciado tanto para uso profissional como para uso pessoal. A garantia dele é de 3 anos on-site, então se você tiver algum problema, alguma ocorrência, você vai falar com a Lenovo, ou pode falar com qualquer computadores também. A gente pode facilitar esse contato com a Lenovo e a Lenovo fazer um diagnóstico por telefone ou remotamente. Detectado algum problema que eles não consigam resolver por telefone ou remotamente, eles vão mandar um técnico até onde você estiver com esse equipamento para solucionar o problema dele. É uma garantia bem bacana, é garantia top de linha, igual ao equipamento. E outro super destaque desse equipamento é essa certificação ISO militar. Essa série ThinkPad foi herdada da IBM. E esses equipamentos da série ThinkPad eram fornecidos para as Forças Armadas norte-americanas. Esses equipamentos passaram por testes extremos: frio, calor, poeira, queda, explosão, todo tipo de teste para comprovar a resistência desse equipamento. Ele também tem certificações que garantem a qualidade do equipamento e o funcionamento dele também. Então tá aqui o notebook corporativo Lenovo T495 com garantia nacional de 3 anos. Nós entregamos em todo o Brasil com nota fiscal. Temos diversas formas para você comprar ou alugar e está disponível na loja online da OK Computadores. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ficou alguma dúvida? Tem alguma questão? Escreve nos comentários que nós vamos responder.
Um grande abraço e sucesso!